Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de farmácia e drogaria. Medicamentos antipsoriásicos, ou queratolíticos ou queratoplásicos. São usados para normalizar a proliferação e a diferenciação celular anormal da pele com psoríase. Exemplos: metotrexato e a citretina. Medicamentos antissépticos. São substâncias usadas para destruir micro-organismos ou inibir sua reprodução ou seu metabolismo. Geralmente são usados em feridas a fim de esterilizá-las. Exemplos: água boricada, permanganato de potássio e violeta de genciana. Medicamentos antitabagismos. São produtos muito usados atualmente para auxiliar os fumantes a abandonar esse vício, diminuindo os sintomas da abstinência, pois são adesivos e gomas de mascar contendo nicotina. Exemplos: Nicorette e Nictin. Medicamentos antitussígenos. São agentes que ajudam a diminuir a frequência e a intensidade da tosse. Exemplos: pastilhas e xaropes. Medicamentos antivirais ou antiviróticos. São quimioterápicos usados no tratamento de viroses, ou seja, infecções causadas por vírus, como gripes, resfriados, entre outros. Exemplos: Antivirax, aciclovir. Medicamentos antirretrovirais. São fármacos usados no tratamento de infecções por retrovírus, como HIV, entre outros. Exemplos: Abacavir e Biovir. Medicamentos antipsicóticos, neurolépticos e tranquilizantes maiores. São usados para tratar pacientes que sofrem de desorganização psicótica de pensamento e comportamento, alívio de grave tensão emocional e terapia de psicoses funcionais, principalmente esquizofrenia. Exemplos: Aldol, Amplictil e Eclid. Medicamentos ansiolíticos ou tensiolíticos. Alguns chamam de tranquilizantes, que são fármacos usados para controlar neuroses e tensões. Exemplos: Alprazolam, Bromazepam, Cloxazolam, Lorazepam e Oxazepam. Medicamentos hipnóticos ou sedativos. São aqueles fármacos utilizados para induzir o sono. Exemplo: Zolpidem. Medicamentos broncodilatadores. São usados para tratar asma e DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, promovendo o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios. Exemplos: acebrofilina ou bromidrato de fenoterol, Berotec. Medicamentos cardiotônicos. São usados para tratar insuficiência cardíaca congestiva, algumas arritmias e choque cardiogênico, pois atua aumentando a contratilidade cardíaca. Exemplo: digoxina. Medicamentos ceratolíticos. Usados para descamar áreas da pele que estão com hiperceratose
e também servem para tratar acnes, removendo a camada mais superficial da pele, desbloqueando as glândulas sebáceas. Alguns atuam como emolientes, ou seja, amolecendo a camada de queratina de peles com hiperceratose. Exemplos: benzoperóxido, ácido salicílico e ureia. Medicamentos ceruminolíticos atuam amolecendo o tampão de cerúmen, cera de ouvido. Exemplo: prietanolamina. Medicamentos cicatrizantes agem como antissépticos leves e adstringentes, podendo ser usado em irritações, queimaduras, escoriações e assaduras. Exemplos: óxido de zinco, hipoglós e dexpantenol. Medicamentos depurativos são fármacos que eliminam substâncias tóxicas do sangue. Desta forma, são usados para combater processos alérgicos da pele e eliminar cravos e espinhas. Exemplos: antigamente era muito usado o elixir de inhame, mas agora está no mercado o elixir 914. Medicamentos descongestionantes são muito utilizados durante o inverno para congestão nasal, muito comum nessa época do ano. Geralmente são compostos por antialérgicos, já que a congestão nasal é um dos sintomas da alergia. Exemplos: Decongex e Sorine, soro fisiológico. Medicamentos despigmentantes são aqueles fármacos usados para clarear manchas ou marcas, pois diminuem a hiperpigmentação naquele local. Exemplos: hidroquinona, mais conhecido como Clariderm. Medicamentos para disfunção erétil. Esses medicamentos são usados com a finalidade de promover a ereção do pênis durante a estimulação sexual. Os medicamentos para impotência são muito conhecidos e usados, inclusive por jovens, o que não é indicado nessa faixa etária, pois causa dependência psicológica. Exemplos: Viagra e Cialis. Medicamentos diuréticos são fármacos usados para promover a eliminação de água e eletrólitos, ou seja, para urinar mais. Exemplos: os mais conhecidos são furosemida e hidroclorotiazida. Medicamentos estimulantes ou analépticos são fármacos que estimulam o sistema nervoso central e a respiração. São usados para tratar fadiga, cansaço e sonolência. Exemplos: cafeína, café, chocolate e Coca-Cola. E metilfenidato, Ritalina. Muito usado para déficit de atenção. Medicamentos expectorante e mucolíticos. Eles estimulam a produção de muco no sistema respiratório, facilitando o deslocamento e expulsão do que está irritando e congestionando as vias aéreas inferiores. Também é usado nas tosses irritativas sem muco, catarro. Exemplos: Vic 44E, Melagrião e Transpumin. Medicamentos hormônios podem ser usados para reposição hormonal em quadro de menopausa ou climatério masculino, atividade anticoncepcional, tratar endometriose, induzir a ovulação, distúrbio no ciclo menstrual, anticoncepcional de emergência, pílula do dia seguinte, e distúrbios da tireoide. Exemplos: anticoncepcionais, Daiva, Yasmin, Diane, Elane. Antitireoidiano, levotiroxina. Medicamentos hepatoprotetores, lipotrópicos ou hepatotrópicos e geralmente digestivos ou coleréticos.
Eles impedem ou diminuem a infiltração anormal de lipídios no fígado, mas também estimulam a produção de bile pelo fígado, ajudando na digestão. Exemplos: metionina, epocler, heparema, digeplus, silimalon e xantinon. Medicamentos hipertensores ou antihipotensores. Aumentam a pressão arterial, podendo ser usados emergencialmente em ambiente hospitalar ou para manutenção em casa. Exemplo: etilefrina, Efortil. Medicamentos antidiabéticos ou hipoglicemiantes. São fármacos usados para controlar a diabetes, como insulina para diabetes tipo 1 e hipoglicemiantes para diabetes tipo 2. São utilizados para diminuir o nível de glicose no sangue. Exemplos: insulina e glibenclamida. Medicamentos imunoestimulantes, imunomoduladores, imunorreguladores. Esses medicamentos servem para que o paciente aumente sua resposta imunológica frente a algum agente externo. Exemplos: Enax e Leucogen. Medicamentos imunossupressores ou imunodepressores. Esses medicamentos servem para diminuir ou anular as reações imunológicas e geralmente são usados depois de transplantes de órgãos para evitar que o corpo rejeite o novo órgão. Exemplos: metotrexato e ciclofosfamida. Medicamentos para incontinência urinária. Eles promovem o relaxamento das vias urinárias e alguns agem aumentando a capacidade de armazenamento de urina na bexiga. Exemplos: Vesicare, succinato de solifenacina. Medicamentos laxantes, purgantes ou purgativos. Esse fármaco ajuda na eliminação das fezes, pode atuar formando massa fecal como lubrificante, etc. Exemplos: fibras, cássia, óleo de rícino, óleo mineral, lactopurga, Almeida Prado 46, Natulax, Bisalax e Dulcolax. Medicamentos lubrificantes. Os mais comuns são os lubrificantes ginecológicos, pois algumas mulheres perdem a lubrificação natural feminina na menopausa. Existem também os oculares. Algumas pessoas, devido ao seu tipo de trabalho, necessitam de um lubrificante para os olhos. Exemplos: KY, Colírio Moura Brasil. Medicamentos midriáticos, usados para promover midríase, ou seja, a dilatação da pupila, porque alguns exames oftálmicos necessitam que as pupilas estejam dilatadas. Exemplo: atropina. Medicamentos orexígenos. São medicamentos que estimulam o apetite, onde a intenção é que o paciente engorde. Exemplos: Apevitin e Apfer. Os nomes já lembram apetite. Medicamentos para reidratação oral. São usados para reidratar o organismo em casos de hemorragia, queimaduras e diarreias. Exemplos: soro caseiro, sais para reidratação e água de coco. Medicamento relaxante uterino, usados para inibir e prevenir o parto prematuro, pois relaxam a musculatura do útero, mantendo o feto por mais tempo. Exemplos: Dactil e Inibina. Medicamentos antiverrucosos. São aqueles utilizados para tratar ou para realizar a remoção de calos e verrugas. Exemplos:
Duofilme, podofilotoxina. Calonate, ácido salicílico. E points. Medicamentos vasodilatadores. São usados para dilatarem os vasos e assim facilitar a circulação sanguínea. É utilizado por pacientes que precisam de melhor irrigação no coração e no cérebro e agem melhorando a oxigenação, a memória, evitando AVC, entre outros benefícios. Exemplo: ginkgo biloba. Exercícios parte 2.